Vamos agora definir a nomenclatura zootécnica das regiões dos membros anteriores e membros posteriores. Pensando em membro anterior, nós temos a espádua, que corresponde à base anatômica escápula. Em algumas regiões do nosso país, a espádua pode também ser chamada de paleta. Independente da raça, é desejável uma espádua mais oblíqua. Em algumas raças, a espádua é mais oblíqua, em outras, a espádua é um pouco mais em pé. Então, raças de animais de tração, por exemplo, a espádua tende a ser mais em pé. Raças de animais de marcha, normalmente, a espádua é mais oblíqua. E quanto mais oblíqua essa espádua, maior o comprimento do braço, que corresponde à base óssea, que é o húmero. Então, aqui eu tenho espádua, aqui eu tenho articulação escápulo-humeral e o braço, que corresponde ao húmero. Ainda eu tenho o codilho, que tem como base anatômica correspondente à tuberosidade do olecrano, e eu tenho o antebraço, que tem como base anatômica correspondente rádio e una. Independente da raça, independente da função que o animal exerce, eu quero um bom direcionamento desse membro ao solo. Eu tenho aqui região do joelho, que corresponde aos ossos do carpo, e região da canela, que corresponde ao metacarpo. Ainda eu tenho o boleto e a região da quartela. Do joelho para baixo, eu tenho regiões comuns, tanto em membros anteriores quanto em membros posteriores. Então, aqui eu tenho o joelho, que corresponde, como base anatômica, os ossos do carpo, e aqui a canela, o metacarpo. No caso dos membros posteriores, eu tenho o jarrete, que são os ossos do tarso, e a canela, o metatarso. E a articulação metacarpo-falangiana, e no caso aqui, a articulação metatarso-falangiana. Então, voltando, regiões zootécnicas, joelho, canela, boleto e quartela, que são regiões semelhantes tanto em membros anteriores quanto em membros posteriores. Nos membros posteriores, eu tenho a garupa, eu tenho a região da coxa, que corresponde, que tem como base óssea o fêmur, a perna, que corresponde à tíbia e à fíbula, e o jarrete, que é correspondente aos ossos do tarso. Ainda eu tenho aqui a região da soldra, que corresponde à articulação fêmuro-tíbio-patelar. Jarrete, então, e aí canela, que corresponde ao metatarso, boleto, articulação metatarso-falangiana, quartelas e o casco. Lembrando, volto a falar, do jarrete para baixo, assim como do joelho para baixo, eu tenho regiões zootécnicas de nomes semelhantes. O que vai variar é a base óssea correspondente. Vamos avaliar agora a estrutura anatômica do casco. Então, o casco visto de perfil ou visto de frente, na sua superfície dorsal, o que eu tenho é a muralha do casco. A gente tem a coroa, a muralha. Visto de perfil, ainda consigo ver o bulbo do talão. Os talões do casco estão aqui nessa região. Agora eu vou mostrar a superfície palmar do casco ou plantar, no caso dos membros posteriores. Em relação à superfície palmar do casco, nós podemos observar a ranilha, os sulcos colaterais da ranilha. A ranilha é essa parte em V aqui, essa parte triangular, o sulco central da ranilha e ainda as barras que pertencem aqui à muralha do casco. Nós temos os talões e o bulbo dos talões e a coroa aqui dividindo a parede do casco para a pele do equino. Ainda embaixo dessa ferradura nós temos a linha branca, que normalmente é a linha que a gente respeita para colocar a ferradura no momento do ferrageamento.
Para a avaliação da conformação dos membros, é importante traçarmos linhas imaginárias de sustentação. Denominamos essas linhas de quadrilátero de sustentação. Uma das linhas parte do centro da escápula, desce dividindo o membro ao meio e toca o solo dividindo o casco ao meio. É importantíssimo que o animal tenha membros bem direcionados, que mantenha esta linha, né, dividindo esse membro ao meio e tocando o solo também, dividindo o casco ao meio. Quando o animal coloca este membro para fora da linha de sustentação ou para dentro da linha de sustentação, nós temos defeito de conformação em relação a este membro. Temos que pensar na avaliação dessas linhas, tanto visto de perfil, quanto visto de frente. A linha de referência que pensamos no cavalo visto de frente, ela parte da articulação escapulo-humeral, desce dividindo o membro ao meio e tocando o solo dividindo o casco ao meio. Quando o animal coloca esses membros para fora das linhas de sustentação, ele tem um defeito de aprumo chamado aberto de frente, que é indesejável, que faz com que o animal perca eficiência na sua movimentação. Assim, quando ele coloca esses membros para dentro da linha de sustentação, ele tem outro defeito de aprumo, chamado fechado de frente, que também faz com que o animal perca eficiência na sua movimentação. Pensando nessas linhas imaginárias, nós também temos linhas que nos fazem referência em relação aos membros posteriores. Então, eu posso traçar uma linha que parte da soldra e desce paralela ao membro, tocando o solo aproximadamente 10 centímetros à frente da pinça. Existe outra linha que parte da nádega, desce tangenciando o jarrete, tangenciando a canela e toca o solo aproximadamente 10 centímetros atrás dos talões. E outra linha ainda que parte da articulação coxo-femoral, desce dividindo a perna ao meio e toca o solo também, dividindo o casco ao meio. Caso o animal tenha estes membros deslocados para frente ou para trás do quadrilátero de sustentação, nós teremos defeitos de aprumo que comprometerão a funcionalidade desse indivíduo. Podemos avaliar também, assim como nos membros anteriores, estas linhas imaginárias no animal visto de trás. Então, existe uma linha que parte da nádega, desce dividindo o membro ao meio, tocando o solo, dividindo o casco ao meio. Se o animal desloca esses membros para dentro dessa linha de sustentação, eu tenho um defeito de aprumo chamado fechado de trás. Se ele desloca para fora do quadrilátero de sustentação, dessas linhas de sustentação, eu tenho outro defeito de aprumo chamado aberto de trás. Então, independente da raça, independente da função que ele exerce, é fundamental que o animal tenha aprumos íntegros e membros bem direcionados, porque isso vai influenciar diretamente na função e na locomoção do indivíduo. Com isso, nós finalizamos a aula de regiões zootécnicas e avaliação da conformação dos animais. Portanto, com esta aula, podemos agora nomear as regiões zootécnicas dos cavalos, entender as bases anatômicas que correspondem a cada região zootécnica e também alguns aspectos relacionados à avaliação da conformação, que podem estar relacionadas à raça de uma maneira específica ou à espécie.